vocês. Vocês deixam a onda atingir? Vocês escapam dela? Desviam? Vão pro outro lado? Será possível? Será possível escapar da onda? Uma vez que ela vibra por todo o cosmos? Quem sabe? Deve ser possível criar outras ondas, e essas interferências de ondas permitem que se anulem, ou talvez, quem sabe, se juntem. E essas novas ondas, elas vão se tornando o quê? O que elas se tornam? Ondas maiores? Acho que o importante é vibrar. O impacto é sempre existente, um pouco que difícil de medir, mas sempre existe. E se a gente estiver consciente disso, pelo menos já é alguma coisa, já é um possível. O que pensa sobre um aplicativo, um programa? Você pesquisa, por exemplo, banana, e parece a banana pacova, é interessante. Pacova é um pseudo-baga da bananeira. Interessante, e essa informação é muito boa. Quem que é na Wikipédia, que por acaso uma das maravilhas do século XXI, que existem graças ao desempenho, o empenho, a dedicação de tantos seres que dedicam sua própria existência para juntar tantas informações sobre tantas coisas e criar uma fonte como essa, que, como tudo na humanidade, tem de ser revisado a todo momento, mas só de existir traz uma felicidade imensa. E, mais ou menos isso podemos colocar aqui. Já perto disso, você pega, olha só, o que uma banana tem? Proteínas, vitaminas, olha só, já aparecem várias outras coisas. E talvez os efeitos que conhecidos no organismo humano, talvez até em outros organismos, mas focado nessa parte de ingestão. Pensando que eu vou ingerir uma banana, eu vou integrar ao meu organismo o que é chamado uma banana, eu acho bem cabível e coerente da parte de quem se preocupa com quem está integrando algo ao organismo, de pensar o que está sendo colocado, né? E é exatamente isso: água, calorias, proteínas, carboidrato, vitaminas, minerais. Muito interessante. Isso é uma banana prata referencial, claro. E a partir disso, numa interface que seja bem simples para qualquer um poder acessar, você tomando uma consciência, o indivíduo toma a consciência daquilo que existe, pelo menos do que atualmente sabemos sobre. Afinal, existe um tempo que uma banana era só, quer dizer, não só, né? Mas a banana era uma banana, isso aqui, amarelo, e talvez também o amarelo foi inventado, certo? Agora que já inventamos o amarelo e já inventamos uma
reta meio curva, pontiaguda e fálico e todas essas palavras e o cacho e a quantidade, também conseguimos analisar de alguma forma esses minerais, essas vitaminas, os macrocomponentes, e isso com tudo. E aí então você tem aqui, vamos ver se eu consigo por aqui mesmo, procurar pelo menos um sorvete. E aí saber assim, o que tem um sorvete. Bem, pelo jeito o sorvete já não tem essas partes de o que tem, as proteínas, as vitaminas, acho que também pela variedade, né? Como podemos ver aqui, ó, um gelado, uma casquinha, um picolé, um fábrico, um sundae. Mas aí você tem uma mínima noção de, talvez, o que um sorvete tem a te oferecer. E tanto de que se entende por benefícios e malefícios. Basicamente o que vai impactar no seu organismo é a ingestão de uma certa quantidade de sorvete. Ou quem sabe de cocaína. Ou qualquer substância que entenda-se por substância, que se conheça e que indivíduos têm a cultura de integrar essas substâncias ao organismo. Efeitos, taxologias, efeito imediato, alta dose, longo prazo. Isso é bem interessante. Né? Entender o que é, como é, e fazer uma coisa a partir disso que traga consciência, que traga possibilidade, o acesso dessas informações que, pelo mostrado aqui, elas existem. E isso somente a Wikipédia, a enciclopédia livre, em português. Em diversas outras línguas vão ter outras informações, em outros sites outras informações, e talvez uma junção de tudo isso vai trazer uma proximidade da realidade. E quem sabe talvez umas comparações, porque as ilusões são muito grandes. É fato que a questão está enfrentando buffer. Enfrentarão buffer. É uma complicação aí, né? O que eu posso fazer? A pergunta é essa. Se eu vou enfrentar o buffer ou se o buffer que vai me enfrentar. Fica aí essa questão. Se procurarmos alguma coisa parecida com propaganda, acho que de alimento, pensar que bom, na sociedade que vivemos é mais ou menos isso que recebemos de informação, que pelas mídias mais legitimadas, pelas que chegam em mais pessoas
dentro da própria casa, assim dizendo, né? Culturalmente, esse ambiente em que as pessoas se fecham em famílias nucleares e recebem ali no máximo seus parentes e amigos mais próximos e também recebem informações e muitas vezes recebem os parentes mais próximos com essa lasanha, a bolonhesa desse coração com são perus, eu acho, os perus aí, gostinho de comida feita em casa, com certeza depende, assim, né? Isso é bem relativo, claro, porque cada um faz alguma coisa em casa e dá pra fazer tanta coisa em casa que alguma coisa deve ter esse sabor mesmo. E, bem, pensando que são esse tipo de informação que a gente recebe com indivíduos como que já tem também uma legitimidade na sociedade a partir dos papéis que eles representam e a partir disso eles emprestam a sua imagem nessa sociedade tão imagética que vivemos para fazer esses tipos de propaganda e aí, qual é a informação real? Vai se surpreender aí com esses produtos? De que forma, né? Talvez seja, né, com o exame que você for fazer e ver o quão doente você está. E a partir disso, né, pensar o quanto tem um meio de pesquisar sobre, acessar essas informações, ter esse interesse, ter um interesse sobre o que eu estou ingerindo, o que eu estou integrando, qual o efeito que isso vai ter em mim de alguma forma. E aí pensar o quanto isso é acessível de alguma forma, se você realmente for atrás, mas como facilitar isso? Se realmente é uma coisa interessante, quem se interessa por isso? Aqui no estúdio nós temos nosso interesse sobre substâncias, num dos projetos que estão em desenvolvimento, chamado substancial. Qualquer um pode encontrar aqui diversas informações, pode adicionar novas informações, participar, contribuir da forma que for capaz, da forma que se sentir à vontade de fazê-lo. E nisso, alguns pensamentos como esse, né, de tomar essa consciência, de pensar que a cada momento nós estamos absorvendo, seja o que for, sejam imagens, sejam sons, essas ondas que estamos absorvendo nesse momento, também reproduzindo, e essas substâncias que estão tão presentes na nossa cultura em diversos momentos, e o quanto é diferente uma propaganda que já tem essa terminologia exatamente porque ela tem a ideia de vender, né, nesse sistema capitalista que vivemos. E qual é a veracidade disso? Qual que é a qualidade dessas reais dessas substâncias e escapar desses nomes que acabam ficando tão legitimados, tão discursivos, tão bem aceitos na sociedade, né? Uma pizza, poxa, sábado, pizza, feriado, pizza, família, pizza, pizza e pizza e pizza. Mas o que é afinal essa pizza? O que faz uma pizza ser uma pizza? Ou qual é a qualidade disso para você? O que acontece dentro do seu organismo? Sim, pode haver os sorrisos, haver a confraternização,
pode haver tudo isso, e também tem os efeitos que uma substância está fazendo, integrando você. Pensando que somos seres feitos de matéria, moléculas, átomos, e fazemos essas ligações e fazemos essa interação com o todo de diversas formas, e integrar as substâncias, ingerir as substâncias, sendo uma delas, e a cultura como está com um certo tipo de substâncias chamadas alimentos, que também o que é exatamente que te alimenta pode ser completamente relativo e pode ser colocado em outros tipos de ações diferentes da que hoje pensamos como alimentos, até a questão dessas refeições que também culturalmente são colocadas em certos horários, e certas refeições têm certos tipos de alimentos, e toda essa roupagem, essa cultura, todo o por trás daquilo, né? Porque a substância em si é difícil, ela fica por trás de alguma forma. Poucas assim, vão pensar o que quimicamente significa aquela refeição, aquele alimento, né? aquela matéria, né? Basicamente, que está sendo ingerida naquele momento. E aí por quê? Que é mais importante os sorrisos, e é mais importante a família, e é mais importante, sei lá, um churrascão de domingo, do que entender realmente o que está acontecendo, né? Tanto por que essa propaganda existe, qual é o interesse de alguém de simplesmente fazer isso acontecer, né? Porque alguém dedica a existência a fazer isso aqui, a criar uma identidade visual, estudar sobre isso, entender qual cor que vai incitar um pouco mais, qual tipo de fala que vai, né, qual o discurso, as palavras, a forma de escrever que vai chamar mais atenção, qual é o público-alvo para que se interessa por esse tipo de experiência, né? Quem quer ter essa experiência? Quem quer estar no lugar de uma dessas pessoas que estão nessa imagem? Quem gostaria que o dia que está se vivendo, o momento que está se vivendo, fosse parecido com isso? E tudo isso acontece pelas demandas que existem, pelos interesses que existem. Nós temos nossos posicionamentos sobre substâncias, sobre também o que vem muito junto com isso, que é o sustentável dessas substâncias, porque muitas delas são vistas para prazer, porque entende-se muito que é o principal. Alimentar-se até vai, assim, é uma coisa que consegue se fazer, mas como que você tem prazer com isso? Como que você alcança talvez até um status social com aquilo que você está comendo? Porque tem muito disso, né? A gente culturalmente procuramos consumir coisas que sejam prazerosas para nós, e em todos os sentidos, né? Às vezes tanto
do paladar quanto do olfato, que são os mais diretos nesse caso, mas muito do visual, por exemplo, o que explica, né, as próprias propagandas. Um certo tipo de restaurante, quando é uma, um restaurante, né, de comidas de outro país, por exemplo, que culturalmente vai ter uma ascensão na sociedade de alguma forma, né? O que hoje temos tanto de comida japonesa, de restaurantes de comida japonesa, que a cada momento vão aparecendo, e qual é que é disso, né? Qual é o interesse em comer? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Salve, titãs! De quê? Pois é.
vamos atrás das experiências que vamos atrás? Qual é os nossos interesses? E por que os nossos interesses são o que são? Quanto a gente entende das próprias referências que a gente vem recebendo até então? Como que se forma o pensamento? Como se formam as leis? I got my shot on the back, put the victim to a spray cap. Niggas used to doubt my clout, but now I turn around, they shout my shit about town. Like they wanna be down. Avoid the crowd that wanna stab me in the back. Enough of that, watch the turn rail drop, cause I don't wanna get zapped. Pieces to burn to show my name, no shame. Don't wanna put the blame down on my naked thing. Brothers don't wanna see me grow to get my cash flow. I have the remorse to check me out in the store.
come baci che ho perduto, salta 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 come baci che ho perduto. Às vezes fala-se demais. É bom ter um momento de silêncio consigo mesmo, seja talvez um silêncio compartilhado, também, ou quem sabe ouvir também, mais do que ficar pensando no que dizer, e ficar falando, às vezes sabendo pouco sobre o que está sendo dito, usando as mesmas palavras de sempre, que será que pode dizer que foram ensinadas ou que foram colocadas na cabeça de uma forma repetitiva. Olá, tudo bem? Bem, tudo bem. Ah, que ótimo. Como vai, X? Vai bem. Pois é. E o tempo? Poxa, o tempo. Tá aí, né? Ah, que legal. Pois é, legal. Trabalho. Estudo. É a vida. Família? Por favor. Obrigado. Não há de quê. Licença. Tchau. Fica com Deus.
Being a good Being a good listener is one of the most important and enchanting life skills anyone can have. Yet few of us know how to do it, not because we're evil, but because no one has taught us how. And, a related point, no one has listened to us. So we come to social life greedy to speak rather than listen, hungry to meet others, but reluctant to hear them. Friendship degenerates into a socialized egoism. Like most things, it's about education. Our civilization is full of great books on how to speak. Cicero's Orator and Aristotle's Rhetoric were two of the greatest in the ancient world. But sadly, no one has ever written a book called The Listener. There are a range of things that the good listener is doing that makes it so nice to spend time in their company. Firstly, they egg us on. It's hard to know our own minds. Often we're in the vicinity of something, but we don't quite close in on what's really bothering or exciting us. We hugely benefit from encouragement to elaborate, to go into greater detail, to push just a little further. We need someone who, rather than launch forth on their own, will simply say those two magic words, "Go on." You mention a sibling, and they want to know a bit more. What was the relationship like in childhood? How's it changed over time? They're curious where our concerns and excitements come from. They ask things like, why did that particularly bother you? Why was that such a big thing for you? They keep our histories in mind. They might refer back to something we said before, and we feel they're building up a deeper base of engagement. Secondly, the good listener urges clarification. It's fatally easy to say vague things. We simply mention that something is lovely or terrible, nice or annoying, but we don't really explore why we feel this way. The friend who listens often has a productive, friendly suspicion of some of our own first statements and is after the deeper attitudes that are lurking in the background. They take things we say like, "I'm fed up with my job," or "my partner and I are having a lot of rows," and they help us to focus in on what it really is about the job we don't like, or what the rows are really about. They're bringing to listening an ambition to clarify the underlying issues. They don't just see conversation as the swapping of anecdotes. They're reconnecting the chat you're having over pizza with the philosophical ambitions of Socrates, whose dialogues are records of his attempts to help fellow Athenians understand their ideas and values in a better way. Thirdly, good listeners don't moralize. The good listener is acutely aware of how insane we all are. They know their own minds well enough not to be surprised or frightened about this. They're skilled at making occasional little positive sounds, strategic that delicately signal sympathy without intruding on what we're trying to say. They give the impression that they recognize and accept our follies. They're reassuring us they're not going to shred our dignity. A big worry in a competitive world is that we feel we can't afford to be honest about how distressed we are. Saying one feels like a failure could mean being dropped, but the good listener signals early and clearly that they don't see us in these terms. Our vulnerability is something they warm to rather than are appalled by. Lastly, good listeners separate disagreement from criticism. There's a huge tendency to feel that being disagreed with is an expression of hostility. And obviously, sometimes that's right, but a good listener makes it clear that they can really like you and at the same time think you're wrong. They make it plain that their liking for you isn't dependent on constant agreement. They're powerfully aware that a really lovely person could end up a bit muddled
and in need of some gentle untangling. When we're in the company of people who listen well, we experience a very powerful pleasure. But too often we don't really realize what it is that this person's doing that's so nice. By paying strategic attention to the pleasure, we can learn to magnify it and offer it to others, who will notice, hear, and repay the favor in turn. Listening deserves discovery as one of the keys to a good society. Pois falei demais. Demais. Essas ondas estão vibrando já há tempos e em diversos lugares. E estão bem interessadas em receber vibrações, saber o que está sendo relevante, quais são as preocupações, os pensamentos, os posicionamentos. Como a gente pode vibrar junto? Como é que fazemos que a nossa vibração seja harmônica? E dessa forma, quem sabe, vibrando, vamos deixando as coisas de uma forma que faça mais sentido para a gente. Nessa experiência que temos de referências, experiências e a vida como é, as vibrações como são. Interaja, compartilhe, conecte-se, vibre.